Fala galera, tudo bem? Meu nome é Maurício Copelo Peixoto, eu sou professor aqui do Ciclo Básico de Saúde do BMR e eu vim falar com vocês um pouquinho sobre epidemiologia. Vamos lá! Para a gente começar a entender um pouco sobre epidemiologia, eu vou colocar aqui o conceito. Então como é que vai funcionar? Eu vou projetar aqui um slide com um conceito gigantesco sobre esse tema. Aí vai dar um pouco de susto. Mas calma, depois eu volto e explico para vocês exatamente o que está dizendo todo aquele parágrafo. Então vem comigo aqui. Segundo Rocairol, 1999, o que é epidemiologia? É uma ciência que estuda o processo saúde e doença em coletividades humanas, analisando a distribuição e os fatores determinantes das enfermidades, dos danos à saúde, eventos associados à saúde coletiva, propondo medidas específicas de prevenção, controle ou erradicação de doenças, e fornecendo também indicadores que sirvam de suporte ao planejamento, à administração e à avaliação das ações de saúde. Então vamos entender o que esse conceito enorme está dizendo. Ele é bem completo, por isso que eu estou usando aqui na videoaula. Mas vamos lá, como é que eu vou explicar a epidemiologia de uma forma um pouquinho mais didática? Para explicar ela, eu vou falar um pouquinho sobre geografia médica, e eu vou quebrar a palavra. O que é geografia? Tá? Geografia estuda relevo, estuda clima, estuda idioma, cultura, etc, etc, religião. Tá? Então tem uma série de conceitos que a geografia, né, uma série de pontos que a geografia vai abordar. O que estuda médico? O que a área médica estuda? Saúde, micro-organismo, evidências sobre prevenção, controle, tratamento. Será que eu consigo correlacionar os dois? É exatamente isso que a epidemiologia vai fazer. Então, geografia médica é quando você para pensar o seguinte: eu tenho uma doença lá, mas será que aquele dado bruto, quantas pessoas foram acometidas por aquele problema? Será que é só o dado? Né? Será que a doença, por exemplo, tantas pessoas morrem de doenças cardiovasculares no mundo? O que é esse dado se a gente não pode tirar um pouco mais de informação sobre ele? Aí entra a epidemiologia. Não é só o dado pelo dado. Ela começa a pensar o seguinte: será que de repente a alimentação pode influenciar? Será que de repente o clima? Será que de repente a cultura local pode influenciar? É assim que a epidemiologia faz. Então ela é uma grande geografia médica, porque ela vai considerar vários fatores. Em outras palavras, ela vai ser capaz de pegar uma série de determinantes e analisar isso de forma coletiva e com a intenção de traçar alguns dados que tenham congruência. Ou seja, será que de repente esses fatores podem conversar e serem fatores muito importantes para o aparecimento de uma doença? Bacana. Se for, o que eu posso fazer para combater esses fatores? É mais ou menos assim que a epidemiologia funciona. Para exemplificar isso que eu acabei de falar para vocês, eu vou contar a história de John Snow. Entre os séculos 19 e 20, lá em Londres, teve uma grande epidemia. Então era uma doença que estava matando uma série de pessoas. Era uma epidemia de cólera, hoje a gente sabe disso. Mas na época eles não sabiam, e não tinha nem a teoria microbiana, ou seja, como é que eles iam suspeitar que era causada por uma bactéria. Olha o que esse cara vai fazer. Primeira coisa, ele mapeou a cidade de Londres e começou a marcar aonde a doença acontecia. Com isso, ele conseguiu traçar uma relação de proximidade com o poço de água, onde as pessoas da cidade iam se abastecer. E aí ele pensou, olha, provavelmente tem algum problema correlacionado lá àquele poço. Medidas que a gente pode fazer. Vamos tratar essa água, vamos usar um outro fosso de repente. Enfim, olha que mesmo sem saber o micro-organismo presente, ele conseguiu pensar na cadeia de transmissão. Ele mapeou, ele identificou a quantidade de pessoas que estavam cometidas por esse problema que ninguém sabia ainda, e ele conseguiu fazer com que tivesse uma logística. Olha, quanto mais próximo do poço, maior era o número de mortes. Isso é epidemiologia. E só para reforçar, isso é muito bacana, porque naquela época, antes da teoria microbiana, a teoria mais evidente no momento era a teoria miasmática, era o miasma. O que era o miasma? As pessoas acreditavam que as doenças estavam no meio, no ambiente, tá? Principalmente proporcionado por causa do mau cheiro. Não era incomum naquela época, por exemplo, as pessoas colocarem máscaras, pingarem perfume e irem atender doentes, porque se acreditava que se eu respirar esse mau cheiro, eu começo a ter a doença. Isso pode ser uma coisa muito boba pra gente no mundo de hoje, mas foram as primeiras medidas de prevenção e de sanitarismo. Então, por exemplo, antigamente, pensa lá na época medieval, aqueles filmes que vocês já viram. Você vai ver que o cara morava com porco, galinha, colocava os dejetos do lado da casa, não tinha um pouco de preocupação em relação a isso. Bem, como a doença está, entre aspas, no ar,
miasma, o que eles começaram a fazer? A separar, a colocar os dejetos fora da residência, a tratar os animais longe das residências. Então isso foi muito importante. E aí agora com o Jon Snow, o que eu quero reforçar de novo? É que mesmo sem a teoria microbiana, olha só, porque hoje fica fácil pra gente, ele conseguiu traçar toda uma cadeia de transmissão. E aí eu posso dizer mais uma coisa, porque muitas pessoas confundem epidemiologia quando eu tenho micro-organismo. Ou seja, se eu tenho uma doença causada por uma bactéria, por vírus, por fungo, por parasito, ok. Então a epidemiologia entra. Quando eu tenho uma doença cardiovascular, a epidemiologia não importa. Pelo contrário, é qualquer causa. Então, na verdade, a epidemiologia vai traçar qualquer tipo de doença, causada ou não para o micro-organismo. A ideia, de novo, é concentrar o maior número de dados, que podem ser números matemáticos, com correlação das características daquele local. E ainda mais, hoje em dia, com o boom de informação e troca de dados que a gente pode fazer, a gente consegue fazer com que um país possa se comunicar com o outro. Será que isso, de repente, é um perfil mais global? Enfim, é assim que a gente faz saúde hoje. Nesse slide aqui, a gente pode falar de outros exemplos desse raciocínio epidemiológico que eu estou tanto falando desde o início da videoaula. Só que eu estou usando exemplos aqui do século XVIII e XIX. Olha só, Lind, por exemplo, escorbuto, deficiência de vitamina C. Como é que ele fez isso? Ele começou a traçar uma correlação entre pessoas que ficavam muito tempo embarcadas com a doença. Isso é um dado epidemiológico. Ele viu que isso não acontecia em qualquer lugar, em qualquer situação. Tinha um perfil de população que era mais suscetível ao aparecimento daquele problema. Vamos lá, tem outro, Jenner, Jon Snow, que eu acabei de falar da cólera. Olha esse James Wills, olha só, infecção. Aqui ele usa dois grupos de comparativos interessantes. Olha, ele compara o perfil de mortalidade entre dois tipos de maternidade. Uma com febre puerperal e outra com a lavagem das mãos. O que ele quer dizer aqui? Ele pegou duas populações. Uma população fazia o seguinte, antes de atender essas mulheres, lavavam as mãos. A outra população, não. E ele conseguiu perceber, obviamente, que o simples ato de lavar as mãos fazia uma redução enorme na mortalidade infantil. E na maternidade também relacionado a essas mulheres, tá, que estavam prestes a parir seus filhos. Então, quer dizer, de novo, desde lá de trás até os dias de hoje, que a gente tem uma série de tecnologias e ferramentas para ser utilizados, a epidemiologia ela vem se tornando um pilar para a gente falar de saúde pública. Então, galerinha, para fechar esse resumo todo que eu acabei de falar, eu vou fechar com um último slide falando assim, aonde a gente consegue aplicar a epidemiologia. Então nós temos a epidemiologia, por exemplo, no diagnóstico de situação de saúde de uma comunidade, na extensão da doença na comunidade, por exemplo, que a gente chama de carga de doença, no aprimoramento da descrição do quadro clínico das doenças, na identificação de síndromes e classificação da doença. De repente a gente pode agrupar doenças que têm características mais similares, investigação etiológica, o que significa dizer isso? Qual é a origem dessa doença? História natural das doenças, de onde elas surgiram, de onde elas vêm. Isso é meio Globo Repórter, né? Doenças, de onde elas vêm, o que elas comem, o que elas são, tá? Então, brincadeiras à parte, história natural da doença seria isso. Determinação de risco de desenvolvimento de doenças, tendências de saúde da população, quer dizer, isso já começa a entrar no âmbito mais geográfico, planejamento e organização dos serviços, né? Isso é muito importante porque não basta só analisar esses números, a gente tem que analisar e criar ferramentas de combate. E é assim que a gente vai conseguir fazer saúde, né? Fornecer subsídios e avaliar tecnologias, programas, políticas públicas, serviços e decisões regulatórias. Isso aqui também tem uma característica não só implementativa, mas também de feedback. Eu posso implementar um tipo de recurso e verificar se de fato esse recurso ele funciona, tá? Determinação de prognósticos, verificação do valor de procedimentos diagnósticos. Isso aqui também é muito importante. De repente eu preciso atender a população. Para que adianta ter sei lá, um grande centro enorme de cardiologia se não é a realidade daquela população? É melhor, de repente, eu concentrar recursos para quem precisa e entender o perfil daquela população para poder melhor atendê-la, tá? Avaliar medidas terapêuticas de prevenção, principalmente prevenção. Nós sabemos que hoje falar de saúde e não falar de prevenção é um grande erro, até porque isso vai ser temas das nossas próximas videoaulas, mas prevenção, ele é o grande pilar hoje para se falar de saúde. Você gasta muito menos quando a gente para pensar quando eu vou intervir, se o cara já está em nível secundário ou terciário de agravamento em saúde, por exemplo, o cara que está no CTI, eu gasto muito mais dinheiro tentando corrigir, às vezes eu não consigo nem corrigir, eu só tenho que dar um tratamento paliativo, do que se eu pudesse lá atrás trabalhar com alimentação, com hábitos de vida e etc, etc. Tá? E, finalmente, análise crítica dos trabalhos científicos, porque isso também gera muito dado, esses dados geram publicações científicas e a gente pode ver qual é o grau de relevância desse trabalho perante a população, perante o mundo, e assim tirar novas conclusões, novas abordagens e até mesmo novas ferramentas. Então,
fecho aqui a primeira videoaula sobre epidemiologia. É só uma parte introdutória. O que ela é, para que ela serve, como é que ela funciona. Beleza? Até a próxima videoaula.